Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Você esteja bem debaixo da graça do nosso Deus quando esse vídeo chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, a nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Continuando a nossa revista, Uma Viagem pela História da Redenção, hoje no quarto capítulo, na quarta lição, quando a gente vai tratar do momento da prova, da grande provação que o Abraão e o Isaac passaram ali no capítulo 22 do texto do Gênesis. Apenas resgatando, você vai encontrar as nossas aulas anteriores ali na playlist do YouTube, Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. A gente está fazendo assim um voo panorâmico na palavra de Deus, começando no Gênesis e indo nesta revista, nestas lições que nós estamos vendo, até o segundo livro de Reis. A gente está tratando, claro, não é, com a história dos começos, que é o Gênesis, e hoje a gente vai continuar a falar sobre o Abraão. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento? Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos aconselha, que nos dá esperança, Deus. Abençoa esse nosso encontro aqui, abençoa a nossa vida, é a nossa oração, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, como eu falei, a gente vai tratar hoje de um dos trechos assim mais impressionantes da palavra de Deus, que é o texto do Gênesis, capítulo 22. A gente já vai ler o texto, então já vai pegando a Bíblia aí, abre a Bíblia, deixa aberto lá no capítulo 22 do texto do Gênesis. Porque o assunto que a gente vai falar hoje, vamos dizer assim, não é dos mais agradáveis, não é assim daqueles que a gente se sente mais à vontade para poder falar. Porque pensa comigo, se eu perguntar para você aqui hoje, você gosta de prova? Você fica confortável no período de provas da escola, por exemplo, da faculdade? Estamos aí com Elise, Letícia e Pedro já fazendo a faculdade. Você fica de boa? Você fica, semana que vem eu tenho prova. Você fica tranquilo? Não é? Daqui a pouco você está fazendo um concurso público, está se preparando para um emprego, um trabalho, precisa fazer ali uma série de provas. Gente, vamos combinar. Né? Não é uma coisa legal. Eu vou falar por mim. Não é? Eu fico tenso, eu fico preocupado. Não é? Eu acho que eu não me preparei o suficiente. Eu acho que eu poderia ter estudado mais. Eu fiz os meus exames para ordenação e são várias etapas. Eu sempre ficava preocupando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu estudei o suficiente? É um tempo complicado. Lembrando que a prova, embora a prova em si deixe a gente preocupado, tenso de alguma maneira, a gente sabe, por outro lado, que ela é necessária, que ela é boa, em outras palavras, né? Ela é boa porque ela mede o nosso conhecimento, ela mostra pra gente, né, o quão preparado nós estamos, seja naquela matéria, seja para fazer determinada coisa, para assumir determinado posto, passar num trabalho, passar num emprego, passar para uma escola, não é? Então, assim, se por um lado a prova em si deixa a gente preocupado, por outro, a gente sabe que ela é necessária para a nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Eu estava arrumando aqui aonde o celular ia ficar e aqui de frente para mim, embaixo da tela do meu computador que está aqui na frente, eu tenho esse bonequinho aqui, ó. Olha que coisa espetacular, né? É um Playmobil do Martinho Lutero, presente espetacular do meu irmão querido, diácono Leonardo Medeiros, não é? E o Playmobil é o seguinte, o Playmobil, né? O Lutero foi um homem que passou por várias provas, né? Dá um Google depois na história dele, se você não lembra. E essas provas fizeram dele o grande reformador, um dos grandes, é claro, um dos grandes reformador da igreja, né? Um dos grandes reformadores da igreja. E os exemplos que a gente poderia citar aqui são vários. Mas, assim, a título de início de conversa, né, o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre
uma prova difícil, tensa, que o Abraão e o Isaac, o filho dele, tiveram que passar. É importante que a gente lembre que esse passo dessa provação, desse teste, né, era extremamente necessário para a vida do Abraão, para a vida do Isaac. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Abraão e o Isaac e como essas provas na vida deles dois abençoam a minha vida e a sua vida também. Então abre comigo a sua Bíblia lá no texto do Gênesis, né? Capítulo de número 22, que eu pedi para você abrir ainda há pouco. Gênesis 22. Eu vou ler dos versículos 1 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, muita atenção aqui, viu, gente? Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. A pedra ali, aquilo que era necessário para poder fazer o fogo, né? Não dá para sair carregando fogo, né? Não é isso. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Tomou o cutelo, aquela faca quadrada, grandona, né, para imolar, para cortar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Tranquilo, Dito, vai lá. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou
residência. Veja, né, esse é o texto bíblico, impressionante. A gente vai fazer aqui os nossos comentários, né? E qual vai ser então o foco aqui hoje da lição? Primeiro, a gente vai entender, aprender, lembrar que Deus sempre nos prova, não apenas o Abraão e o Isaac, mas eu e você hoje também, com o propósito firme de nos ensinar, de aumentar a nossa fé, de nos levar à maturidade. Deus não faz isso conosco, não fez isso com Abraão porque ele é assim caprichoso, cheio de vontade. Não, não, não. Em segundo lugar, a gente vai ser encorajado, a gente também se manter fiel a Deus, obedecer a Deus, buscar a vontade de Deus, não é, sabendo que Ele nos abençoa, nos auxilia, nos ajuda. Em terceiro lugar, a gente vai encontrar gratidão ao Senhor, porque Ele providenciou a vida para cada um de nós através do sacrifício de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, a gente acabou de ver aqui no capítulo 22, como eu falei, um dos textos mais impressionantes do Antigo Testamento, que a gente tem assim três personagens principais, né? Abraão, Isaac, seu filho, e Deus. É claro, e Deus, num contexto assim muito louco pra gente, a gente pode dizer assim, né? Porque a gente viu na aula passada o quanto que Abraão esperou pelo seu filho, as circunstâncias em que o Isaac nasceu, a Sara já bastante idosa, o Abraão também, a Sara estéril. Deus realiza a promessa que ele havia feito a Sara e ao Abraão. E aí, num belo dia, Deus chega para Abraão e pede para ele algo assim absurdo, completamente sem sentido, algo que não era praxe, não era comum, não acontecia no relacionamento de Deus com o seu povo, que era pedir um sacrifício humano. Não fazia nenhum sentido isso, Deus pedir o sacrifício de Isaac para Abraão, mas Abraão decide acreditar em Deus. Abraão decide confiar em Deus. É assim, resumindo, né? A confiança de Abraão é recompensada, né? Deus providencia o cordeiro. E algumas lições aqui, já adiantando para a gente, né? O Abraão, o Isaac, e hoje eu e você recebemos aqui. A primeira é sobre essa confiança, assim, tá me fugindo a palavra, mas é algo como assim, que não desiste, não, uma confiança ferrenha, pétrea, uma confiança poderosa de Abraão em Deus, e isso serve de exemplo para mim e para você hoje também. Em segundo lugar, e eu vou falar mais sobre isso, né, a oportunidade que Deus dá para Abraão de se conhecer. Porque a gente se engana se a gente pensar que o problema aqui é Deus querendo conhecer Abraão. É claro que não, gente. Deus conhece Abraão como Deus conhece todas as coisas. Deus sabe e sabia exatamente o que ia acontecer com Abraão. A questão aqui é que Abraão precisava se conhecer. Abraão precisava amadurecer. Então essa é uma lição fantástica, eu já volto nisso daqui a pouco. Em terceiro lugar, a providência de Deus. Deus providenciou o cordeiro. Isaac não morreu, né? E essa é uma imagem fantástica de Jesus Cristo para mim e para você hoje ainda também. Porque como eu vou falar daqui a pouco também, eu só estou adiantando, Deus poupou Isaac, gente, mas não poupou Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou, se sacrificou no meu lugar e no seu lugar também. Isso é muito impressionante e deve falar ao nosso coração. Então vamos aqui tratar a partir de algumas proposições a temática da nossa aula hoje. Primeiro, né, a grande prova. Né? A gente começou falando sobre provação. Né? Depois de muito esperar, né, Deus realizou a sua promessa na vida de Abraão, veio Isaac, o filho da promessa, tudo parecia bem, até que Deus faz aquele pedido estranho, né, do sacrifício de Isaac. E aí a gente fica se perguntando, né, como eu já até adiantei, vamos trabalhar isso mais um pouquinho, por que Deus faria isso? Né? Qual a razão de ser? Qual o motivo? Será que Deus, como eu falei, é um Deus caprichoso, cheio de vontade, dá com uma mão, tira com a outra? Como que é isso, né? Uma coisa meio nonsense.
prometeu que ia dar o filho, agora vai matar o filho num sacrifício absurdo. Como que é isso? Essa certamente é uma pergunta que ronda a nossa mente, o nosso coração, quando a gente lê esse texto. É a primeira ideia que a gente precisa ter aqui, a primeira noção que a gente precisa ter aqui, gente, é que aquela prova, a que Abraão foi submetido, né, ela demonstraria a confiança de Abraão em Deus, né, a lealdade de Abraão a Deus, a esperança de Abraão em Deus. Ou seja, em outras palavras, revelaria aonde estava a fonte de confiança e de esperança na vida de Abraão. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. Então, isso seria feito como? Através de um sacrifício, que o texto chama de holocausto. O holocausto, a gente vai encontrar a descrição dele lá em Êxodo capítulo 29, no versículo 18. É uma oferta viva, né? Um animal ali que é queimado até o fim. Né? E daí fica muito clara a referência, né? à morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial, que é mundialmente conhecida, historicamente conhecida como Holocausto, né? A morte dos judeus. Então Abraão deveria demonstrar, através daquela atitude extrema, não é, aonde de fato estava a sua confiança. Né? E aí, já trazendo para a minha vida e para a sua hoje, gente, isso é importante para a gente ainda hoje, porque isso continua acontecendo comigo e com você hoje. Se a gente, obviamente, né, não é chamado por Deus para sacrificarmos os nossos filhos, é claro que não, não é? Por outro lado, muitas vezes ele nos pede coisas que aparentemente não fazem sentido. Não é? Como assim, Diego? Eu não estou entendendo, não está entendendo? O que você acha de amar os seus inimigos? O que você acha de orar por aqueles que nos perseguem? O que você acha de dar a outra face para aquele que eventualmente te humilhou, te machucou, mentiu para você, traiu você? O que você acha de andar a segunda milha, ter paciência, perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes 7? O que você acha, gente, de orar pelos seus inimigos? São coisas que às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a vontade da gente é se vingar, a vontade da gente é pagar na mesma moeda, é revidar, é machucar e tal. E aí Deus fala: Diego, não é esse o caminho. Diego, não é por aí, não vale a pena. Não é como eu vi uma frase do C.S. Lewis ontem: se você quer se vingar de um homem mau, que fez o mal contra você, cuidado. Porque senão você também pode se tornar um homem mau. Porque a Bíblia fala isso, para a gente não pagar o mal com o mal. Mas às vezes não faz sentido. Às vezes a gente não quer fazer. E aí nós também hoje somos convidados a confiar em Deus. Para a gente fazer não aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que a gente precisa fazer, orientado pelo Senhor. Então, é difícil isso? É claro que é difícil, né? Ninguém disse que seria fácil. Você acha que foi fácil para o Abraão ouvir aquilo de Deus e ir caminhando em direção ao Monte Moriá para oferecer o seu filho em sacrifício? É claro que não foi fácil. Mas o Abraão aprendeu o que eu e você precisamos aprender ainda hoje. É melhor confiar em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, na orientação de Deus, do que confiar na gente mesmo. É muito melhor confiar em Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente obedece a Deus, a gente mostra, né, não apenas aquilo que a gente fala, que é o nosso amor e o nosso compromisso com Deus. A gente mostra, através das nossas atitudes, que de fato a gente confia no Senhor. E isso aqui é muito importante. Como eu falei agora há pouco, a grande questão ali não é que aquela prova ia mostrar para Deus quem Abraão era. Aquela prova ia mostrar para Abraão quem ele era. Ele ia se conhecer. Ele ia ter uma experiência com Deus e uma experiência a respeito dele mesmo. Isso acontece comigo e com você ainda hoje. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos conhecer. E Deus vai nos dar, se já não tem nos dado, né, oportunidades para que a gente faça isso. Então, em primeiro lugar,
a gente viu essa grande prova. A gente vai voltar nesses assuntos aqui ainda. Em segundo lugar, gente, é impressionante a gente ver isso ali nos versículos 3 a 8. O preparo para aquela aprovação. Foi muito impressionante, né? Pensa por um instante, realiza na sua cabeça, imagina aquela cena, né? Abraão levantando de madrugada, arrumando tudo, pegando seu filho, pegando ali os empregados que trabalhavam com ele, o iriam acompanhar. Aquela caminhada de 3 dias, ou seja, não foi uma coisa assim, de uma hora para outra. O Abraão teve muito tempo para pensar no que ia acontecer, no que ia acontecer com Isaac, com ele, em como Deus ia realizar tudo aquilo, no motivo de Deus estar fazendo tudo aquilo. Agora veja no versículo 5 um dado importante da fé do Abraão. Ele disse para os seus servos, esperem aqui, fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, ou seja, realizando o nosso culto, nós voltaremos para junto de vós. Veja, o Abraão, ele tinha plena convicção, gente, de que ele e o Isaac iriam voltar. Ele não sabia como, ele não sabia de que maneira, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele tinha certeza, não, o Deus que prometeu, que me prometeu filho, que me prometeu netos, uma grande descendência, certamente vai saber o que fazer. E aí a gente avança no tempo, né? Avança no futuro, e a gente vai lá na carta aos Hebreus, escrita 1000 anos, 1500 anos depois daquela experiência do Abraão, e no capítulo 11, nos versículos 17 a 19, o autor dos Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, olha a prova aí, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, o seu único filho, né? Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, o filho da promessa. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, né? Porque o Isaac não morreu, né? Então ele recupera o Isaac. Voltando no tempo novamente, voltando lá no Gênesis, por um lado, gente, a gente tem um Abraão que é perseverante, que está confiante. Por outro lado, a gente tem um Isaac obediente e cheio de esperança, né? Ambos, gente, através daquela experiência extraordinária, estavam aprendendo a confiar em Deus, estavam aprendendo a viver com Deus, estavam aprendendo a se relacionar com Deus. E hoje, da mesma maneira, hoje não é diferente. Deus continua provando a mim e provando a você. Deus continua dando para mim e dando para você, gente, a oportunidade da gente amadurecer de acordo com as etapas da nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro daquele filme do Todo-Poderoso, né, com Morgan Freeman. E aí tem aquela cena clássica que eu acho que é a esposa do Jim Carrey, eu nunca me lembro se essa cena é do Todo-Poderoso 1 ou se é do Todo-Poderoso 2, mas se não for o Jim Carrey no 1, é o Steve Carell, se eu não me engano, Steve Carell, né? No 2. E aí a moça tá num restaurante, e aí chega Deus, que é o ator, né? Interpreta Deus, é o Morgan Freeman. E ele tá ali como garçom, se não me engano. É uma cena muito famosa, você deve se lembrar se você viu o filme, né? E a moça, ele percebe, claro, né? Que a moça tá ali meio pesarosa, meio triste. E aí ele pergunta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá muito difícil, tá muito complicado, meu marido tá sendo perseguido e tal. E aí o Morgan Freeman, que tá ali representando Deus, vira para ela e fala: olha, se a gente pedir para Deus paciência, coragem, esperança, fé, eu não lembro exatamente as palavras que ele usa, mas é mais ou menos isso, né? Aí ele fala assim: você acha que Deus vai fazer uma mágica e vai dar tudo isso pra gente? Ou você acha que Deus vai dar a oportunidade da gente ser corajoso, da gente ter paciência, da gente amar, da gente perdoar? Então é isso que Deus está fazendo com Abraão aqui no texto, e é isso que ele faz na minha vida
e na sua vida também. Olha para as circunstâncias da sua vida, nesse momento da história, e pensa nisso. Não é? Puxa, Diego, mas é duro isso. É duro, é duro. Mais uma vez, se coloca na situação do Abraão. Mas é desse jeito que Deus nos transforma, nos leva à maturidade. Né? E aí chega a hora do sacrifício. Chega a hora do sacrifício. É um terceiro momento da gente aqui. Tudo pronto para o sacrifício. Né? Imagina a cena novamente, o Abraão levantando o cutelo, aquela faca quadrada grande, né, de cortar carne, né? E ali pronto para imolar o Isaac, para descer a faca sobre o Isaac. Aí vem o anjo e diz: para, Abraão, para. Não faz isso, Abraão. Não é? Você já, parafraseando o texto, né? Você se conhece, Abraão. Você provou para você mesmo que você confia em Deus. Não precisa sacrificar o seu filho. E aí Abraão olha para o lado e aí tem um cabrito ali, tem um animal pronto para ser sacrificado, para ser oferecido em holocausto no lugar de Isaac. O Abraão ali, gente, ele aprende duas lições. A primeira é que, como eu tenho falado, né, confiar em Deus sempre é o melhor caminho, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não vislumbre tudo que Deus está fazendo. Sempre vai ser o melhor confiar em Deus. Em segundo lugar, né, Deus sempre vai providenciar, gente, aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa, aquilo que Deus sabe que nós temos necessidade, Ele sempre vai providenciar. Mas tem ainda uma terceira lição aqui que o Abraão, claro, não tinha condição de saber. Mas hoje a gente tem condição de saber. Aquele momento e aquele sacrifício se torna um símbolo, se torna assim um apontar para o futuro. Porque, como eu falei lá atrás, se o Isaac foi poupado do sacrifício, Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele o entregou para morrer em nosso lugar. O próprio Cristo se sacrificou, morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida hoje e tivéssemos esperança. Gente, o apóstolo João, ele nos ajuda a entender o significado da morte de Jesus, quando lá no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 29, ele relata as palavras do outro João, o Batista, quando o João Batista diz: no dia seguinte, né, viu João o Batista a Jesus, que vinha até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que a analogia, que a imagem, a metáfora que o João Batista está usando é exatamente do sacrifício. Né? O Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. Nas famosíssimas palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 53, a partir do 7, ele falou: ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E aí o texto continua falando sobre o sacrifício de Jesus. E qual é a lição aqui, ou quais são as lições aqui para a gente? Primeiro, o Isaac não foi sacrificado, nunca foi a intenção de Deus a sacrificar o Isaac. Deus providencia o cordeiro, salva, preserva a vida de Isaac, que de fato, né, volta para casa com o seu pai. Por outro lado, Cristo morre no nosso lugar. Não há, gente, demonstração de amor maior do que essa, do que o Deus que morre em nosso lugar. E a gente vai caminhar para o final agora, quando a gente tem, assim, junto com Abraão, uma visão de futuro, não é? Com a fidelidade de Deus e as suas promessas. Porque, gente, eu repito, eu insisto, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. O Abraão, ele acredita e por isso ele passa na prova. E Deus confirma com ele todas as promessas que tinham sido feitas anteriormente, muitos anos antes. Compara aí na sua Bíblia o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, com o texto de Gênesis, capítulo 22, dos versículos 15 a 29. Está tudo ali. A promessa de Deus abençoando Abraão, a promessa de uma grande descendência de Abraão, dos seus descendentes possuindo a terra, das nações
abençoadas através do Abraão, e o Abraão ele viu algumas dessas promessas se cumprirem. Por exemplo, a promessa do seu filho, né? O Isaac, por sua vez, viu outras promessas. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo aquilo que Deus prometeu para o Abraão se cumpriu. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. E a lição aqui para a gente, ou as lições, né, em primeiro lugar, é que, gente, é muito melhor confiar em Deus do que confiar na gente mesmo. Quando a prova vem, quando a dificuldade surge, nós precisamos pedir que Deus nos ajude. Ele tem o caminho para nos abençoar e para que a gente se conheça, né? E ainda hoje, eu e você vivemos com promessas e expectativas em relação ao futuro, né? A gente vive na expectativa da ressurreição. Quando os mortos vão ressurgir, nós vamos nos reencontrar com aqueles que morreram e morreram em Cristo, não é? A gente vive na perspectiva do novo céu, da nova terra, da renovação de todas as coisas, do fim da morte, da doença, do medo, da insegurança, da incerteza, da fome, da destruição da natureza. E até lá, a gente continua a confiar em Deus na nossa vida aqui, nos nossos 20, 30, 40, 60, 70, 90 anos aqui, com o trabalho, com a família, com os irmãos, com o casamento, com os filhos, com aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. A gente pode confiar que o Deus que prometeu no passado continua, gente, cumprindo as suas promessas hoje. Por quê? Porque, é claro, né, as provas são difíceis. Não é assim, pelo menos eu posso falar por mim, e eu tenho certeza que eu falo por muita gente. Não, Diego, mas eu gosto de prova, eu gosto da adrenalina, eu me sinto bem, show de bola, Deus te abençoe, né? Mas em geral, a gente sabe, né? Eu estou até falando aqui de uma forma mais jocosa, mais lúdica e tal, mas a gente sabe que geralmente as provas nos deixam um pouco tensos, mas o resultado delas nos abençoa, né? Se a gente não vai bem, a gente percebe e vê claramente aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa amadurecer. Se a gente vai bem, a gente aprende, a gente se conhece, não é? Então, eu repito, Deus não nos põe à prova, assim como não pôs Abraão à prova, porque ele é caprichoso, porque ele é mau, porque ele é inconsequente, não. Deus faz isso porque a gente precisa aprender mais sobre ele e mais sobre nós também. Ele faz isso porque eu e você precisamos amadurecer em todas as etapas da nossa vida. Ele faz isso porque eu e você precisamos nos conhecer melhor, mais profundamente, e precisamos conhecer a Ele também. Por isso, o exemplo do Abraão continua tão atual e nos abençoando tanto hoje, ainda nesta que é uma das histórias mais impressionantes da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então para poder terminar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e obrigado pelo exemplo do Abraão, Pai. Obrigado porque a história dele e as provas profundas, tremendas, Senhor, que ele foi submetido, ainda hoje abençoam a nossa vida. A fé do Abraão, que preferiu continuar a crer no Senhor do que confiar em si mesmo, ainda hoje, Pai, é um modelo de fé para cada um de nós, porque a gente sabe que ele fez o que fez, não porque era perfeito, Senhor, porque ele não era, mas ele fez o que fez porque ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele aprendeu a conhecer ele mesmo e a conhecer a Ti. E essa é a nossa esperança hoje também, Pai, que a gente se conheça mais e que a gente conheça mais ao Senhor. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Tchau, gente.